do livro A Caminho da Luz, com o título A Gênese Planetária, capítulo 1, parte 4, subtítulo Um Mundo em Transição. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, um sistema planetário, né, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Certamente estava passando do mundo de prova e expiação para mundo regenerador. As lutas, que é o que nós vamos passar agora, né? Estamos em pleno trânsito. Isso vai acontecer no decorrer desse milênio, né? Sei que tem pessoas que, não é de hoje para amanhã, não é mesmo, porque a humanidade evolui de encarnação em encarnação, a gente vai e volta, conserta uma coisa, mas tem limite, né? Porque até o amor de Deus tem limite. Tem horas que a lei dele fala assim, não alcançou a evolução desse mundo aqui, mas uma boa parte conseguiu, então esses que não alcançaram vão ser transferidos para mundos mais atrasados, para se corrigir lá. Mas vamos lá. Então, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, né, nesse orbe lá da constelação de Capela. Como ora acontece conosco, ou conosco aqui, né? Que ele está escrevendo convosco, eu li conosco já. Relativamente às transições esperadas do século XX, que isso começou, essa transição começou por volta do século passado, anos 30, né? Da Primeira Guerra Mundial para cá, 14, 15. E neste crepúsculo de civilização, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, deixa eu botar um ponto aqui, diretoras do cosmo, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. É sempre assim, a gente está sempre precisando dar bons exemplos para os mais atrasados, e assim a gente vai evoluindo. Né? Aqui na Terra, a cada 6.000 anos, é feita uma peneirada de novo. Essa última peneirada começou, uns dizem 26.000 anos, mas, se não me engano, lá no livro A Gênese, Allan Kardec, ou no livro Céu e Inferno, são 36.000 anos. Mas isso não importa, não vai pesar em nada. É tanto tempo que essas pequenas discussões não acabam em nada. Vamos lá. Subtítulo: Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça. Aquela turba de seres sofredores e infelizes. Nós estamos aqui na Terra por misericórdia de Jesus. Ele é o grande educador, o único mestre,
Sei que tem uns aí que falam, mas teve fulano, teve ciclano. Jesus é que mandou esse povo todo para a terra. Mas fulano não sei quem disse que ia voltar. Olha, Jesus foi profetizado milênios antes. Lá em Moisés, Moisés já falava dele. Davi falava dele. Isaías falava dele. Isaías escreveu o Evangelho 4 séculos antes, escreveu tudo o que ia acontecer com Jesus. Aí, mas Buda foi Jesus que mandou para a Terra. É um espírito iluminado? É. Krishna, Lao Tse, Confúcio, espíritos iluminados que vieram para cada povo. Aí nós vamos entender nesse livro de onde vieram os povos. Que tem gente que fala, mas todo mundo veio da raça negra, ou todo mundo veio da raça... Não, isso é besteira, isso é infantilidade. As raças aqui são apenas fatos circunstanciais. Até para tirar essa coisa baixa do espírito, que é os preconceitos, porque fulano é assim, fulano é assado. Se Jesus criou, se Deus criou uma raça, por que não pode criar outras milhares de raças? Milhões de raças? Se cria uma, quem faz o mínimo, faz o máximo. Mas vamos lá. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua elaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. E veio, né? Agora ele vai voltar. Mas antes vai haver essa peneirada rigorosa. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Foram degradados para quê? Nós, muitos de nós, viemos degradar. Já falimos em outros lugares e estamos aqui, pela misericórdia divina, sendo lapidados de novo para ver se a gente melhora. Ou continua na Terra, ou até, quem sabe, voltar para os mundos que nós fomos expurgados de lá. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Encarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a sua luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Muitos, né, que vieram no início do degredo lá de Capela, já voltaram para a Capela. Não eram tão perversos ou maus como muitos de nós. Então eu consegui evoluir aqui o suficiente para voltar para o sistema de Capela. Subtítulo: Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do Mendelismo, Mendel, né,
fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia, que são pobres ainda. Não dá. Tudo no mundo, no planeta Terra, vai ter que ser reestudado, redesenhado, reescrito, a partir do momento em que nós iniciarmos no mundo regenerador aqui na Terra. Nós, quer dizer, estou me considerando muito, né? Achando que eu vou ter mérito para continuar aqui. Vamos lá. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhe elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa de sua fixação. Subtítulo. Outro subtítulo. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se havia localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Sob a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Nós já vimos aí, tem gente descobrindo cidades milenares que existiram no centro da Amazônia, né, lá no Brasil. Mas vamos lá. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, o homem branco, ou os homens brancos, olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Quer dizer, quando esses degradados vieram para cá, nos 6 primeiros 1000 anos, houve uma outra paneirada e alguns conseguiram retornar, porque o julgamento também é individual. O julgamento, aliás, é individual, o procedimento de cada um. E Deus sonda os corações da gente, então sabe quem é quem. Muitas vezes a gente tem que vestir uma capa de camaleão para sobreviver no mundo dos camaleões. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permaneceram ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Quer dizer, ainda hoje tem gente aqui na Terra de capela, que não conseguiram ainda alcançar, viver integrado nas leis de Deus, conforme Jesus, representante de Deus na Terra, né? Se alguém quer ver Deus, é Jesus. Para a gente aqui, Jesus é Deus. Claro que não é o Criador do universo, de tudo. Jesus também foi criado por Deus. Jesus é um espírito igual a nós, só que foi criado
milhões e milhões de anos, bilhões de anos antes da gente. Já evoluiu, ele já pertence à 21ª dimensão. Olha só, nós estamos ainda entre a terceira e quarta. Ele já pertence à 21ª. Imagine que distância que ele está da gente. Outro subtítulo. 4 grandes povos. As raças adâmicas, né? Aqui é adâmica porque estamos considerando simbolicamente, né? Moisés falou lá no início, né, que é o único escrito que tem origem, assim, de origem das raças. Nós vamos entender no decorrer do estudo. Então ele usa a palavra adâmica aqui. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Tanto é que muito astrônomo, muita gente é apaixonada por astronomia. Isso é um desejo íntimo, ainda não reconhecido abertamente aqui, da saudade dos mundos que foram banidos. Vamos lá. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficasse aqui, arquivada nas páginas da Bíblia aqueles seres decaídos e degradados. A maneira de suas vidas passadas num mundo distante da capela, com o transcurso dos anos reunidos-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Quer dizer, a constelação é a chamada constelação do cocheiro. Então, Capela, no caso, seria um planeta de onde viemos muitos de nós. Estamos aqui ainda para ser lapidados nessa última peneirada que vai ter no decorrer desse milênio agora que estamos nele, né? Terceiro milênio. Mas pode ter certeza que ao final do terceiro milênio, até 2050, muita gente já diz aí, né, que tem um conhecimento espiritual, que a raça pesada vai embora daqui. Até 2050, essa raça terrível, que só pensa em matar o outro para dominar, para ter dinheiro, para ter poder, para monitorar o outro, para escravizar o outro. Essa raça de países que estão aí se engolindo nas guerras, se matando, né? Esse povo vai e não volta mais. Para quê? Pode voltar daqui a 6.000 anos, se forem bem-sucedidos onde eles forem levados. Que está sendo feita a peneirada aí. Quando Jesus começou o trabalho dele aqui na Terra, quer dizer, desde a origem, que foi recebendo os primeiros criaturas humanas, né, os espíritos que reencarnaram como humanos, porque nós somos espíritos, nós não somos nada disso aqui. Isso aqui é uma circunstância da vida aqui nesse mundo para a gente evoluir. Vamos lá. Unidos novamente na estreita ou esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródomos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio das raças amarela e da raça negra, que já existiam. Então a raça amarela e a raça negra vieram antes das raças brancas para o planeta Terra. Aí alguém pode dizer, mas como pode... todo mundo veio de uma raça só. Se Deus criou uma raça, ele não pode criar várias. E por que ele criou as raças? Por quê? Está sendo explicado aqui. Será que a gente pode entender isso?
ele reuniu, dentro de esses tipos humanos de raça, espíritos que tinham certas afinidades com o modo de vida. Então, vamos lá. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. Então a raça branca veio depois. Foram transferidas depois. As raças amarela e negra já estavam aqui. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise é possível examinar-se os defeitos e virtudes que trouxeram no seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Vamos ficando aqui. Esse foi o capítulo 1º ainda do livro A Caminho da Luz, parte 4.